Father. Obrigado, Pai. Before Antes, there was one tinha saved. salvo. The church A igreja was already que foi built construída, before the foundation que já tinha sido of construída the world. antes da fundação do mundo. Lively stones. Pedras vivas. The Lord would say, I will build my O church, Senhor disse: eu construirei a minha igreja, and the gates of hell will not prevail. e as portas do inferno não irá prevalecer. Before the contra ela. foundation of the world, Antes da fundação do mundo, Jesus was. Jesus já era, And then Jesus came. Ele é, And e now ele veio, he rose. e ele ressuscitou. And now, E agora, in the process of time, no processo what was already do done passar do tempo, aquilo que já foi is feito, being fulfilled tem sido cumprido today hoje and tomorrow. e amanhã. And he shall come E ele virá for a church para receber uma igreja without spot or sem wrinkle. mancha. We Nós do not look to Abraham, não olhamos para Abraão, we look to Christ. nós olhamos para And Cristo. today's E a message mensagem de hoje will be about knowing him. será sobre conhecer a Knowing Ele, him. conhecer a Ele, Not knowing the flesh, não conhecendo na carne not knowing e nem the conhecendo law, a lei, but knowing him mas conhecer a Ele, that fulfilled all things. que cumpre todas as And coisas. when we know him, E uma vez que nós conhecemos a Ele, we are nós somos, in him estamos nele and fulfilling e cumprindo what was done aquilo que foi feito before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. We're going to play a video that just got uploaded. Vamos passar um vídeo agora que acabou de ser rodado, editado. Thank you, Father. Obrigado, Pai. This is the last 6 months Esse dos últimos of our ministry in seis Brazil. meses do nosso ministério no Brasil. Because next month in September, Porque em setembro we're going to be doing the big outreach. estaremos fazendo In um the evangelismo no Yeah, go ahead. estádio. Thank you, Father. Fire. Rolele boshata. Turn it up a little bit. Yeah. Aumentar um pouquinho, subir o volume. Não é sobre um prédio na qual você entra nele, mas um lugar de habitação que você permite ele possuir, de tomar conta por completo, de governar, porque salvação não é uma oração, é um homem.
Yes. Hallelujah. Aleluia. To know him. Conhecê-lo. Everybody thinks they know him, Muitos acham que conhecem a Ele, right? certo? On the day of judgment, Mas no dia do julgamento, Jesus said, Jesus disse, he said, depart from me. Ele falará assim, aparta-te de mim, I never knew you. porque eu nunca te conheci. You who work iniquity. Você que comete obras de iniquidade. They were shocked. Eles estavam chocados. They thought Eles acharam they knew him. que eles Because conheciam there's a one Ele. thing Mas por causa disso, é uma coisa about knowing him. de conhecê-lo. Because when you know Que him, quando você conhece Ele, he knows you. Ele te conhece. Because the Bible says when you draw near to him, Que a Bíblia fala que quando você aproxima dele, he draws near to you. Ele aproxima de você. The Bible says A Bíblia disse, when you begin to know the quando word, você começa a conhecer a palavra, you begin to know the word. você começa a conhecer a palavra. Who is the word? Quem é a palavra? The word is A Jesus. palavra é Jesus. See, that's the problem with religion Esse é o problema com religião and tradition. e tradição. We begin to know a letter, Começamos a conhecer a letra, but we forget that the letter mas esquecemos que a letra became alive. se tornou viva. And because the letter is E uma alive, vez que ela agora é viva, we become alive. agora nós também nos And as we tornamos know vivos. him, E uma vez que nós conhecemos we Ele, begin to know his word, começamos a conhecer a palavra and dele, his word e a palavra dele has power. tem poder. I don't know how many Eu people não sei quantas pessoas do not understand the writings não entendem as by the escritas, inspiration as inspirações of the word and spirit da palavra do Espírito, because they don't know the word. porque eles não They conhecem. know this, that, Eles conhecem and algumas some other things, letras e algumas informações and they stumble. e ficam ali paralisados, At the parados da palavra. And Jesus said E Jesus disse that he is that word, that rock, que Ele é essa palavra, essa rocha, that the builders rejected, que os construtores rejeitaram, and those that follow e aqueles que seguem just the written word, a palavra escrita apenas, just the things that they think they know, apenas as coisas que eles acham que they sabem, stumble. eles ficam paralisados, trip. eles ficam paralisados. It's like this, you're É blind como se você estivesse cego and you think you're on the right e path, você acha que está no caminho certo, and then you have no lights, mas você não tem uma luz, no lamp, você não tem uma lâmpada and then there's a rock e tem uma rocha ali and you don't go around it, e você não vai ao redor dela, you don't walk over it, você não vai pular dela ou sair dela ou you do desviar not dela, become one with it, mas e se tornar uma com ela. you get tripped up and fall. Você tropeça e cai, And that's what happens. e é o que acontece. And Jesus says, because I am the rock of offense. Porque Jesus disse: eu sou a rocha da ofensa, I am that lively stone eu sou a pedra viva that the builders rejected, que os construtores rejeitaram, but my church mas a minha igreja will build upon it, será construída sobre ela, will rest on it, vai descansar sobre will ela. not be stoned by, see, Não vão sermos apedrejados. the religious people Percebe que as pessoas religiosas will pick up the vão stone, pegar pedras, the word of God, a palavra de Deus, and try to e kill tentar matar the harlots, try to kill the sinner, matar os pecadores, try to kill those matar aqueles that Jesus que Jesus is trying to save. está tentando salvar. It's the same rock É a mesma rocha that the builders que rejected, os construtores became rejeitaram, the chief cornerstone, que é a pedra angular, that died, que morreu, rose again, ressuscitou and is seated e está in sentado heavenly em places. lugares celestiais. And we're invited to sit E with him. nós somos convidados a estarmos sentados com Ele também. Let's sit with him today. Vamos sentar com Ele To hoje, know him. conhecê-lo. I'm going to go through this Vou ir mais profundo nisso. fast because I have a lots of scriptures Bem rápido, porque eu tenho muitas escrituras today. hoje. To know him. Para Paul conhecê-lo. said in Philippians 3:1 through 19, Paulo disse em Filipenses 3, de 1 a 19, for the sake of time, por causa do tempo in Brazilian interpretation, e por causa da interpretação na língua Paul portuguesa, started talking. He said, beware of dogs, ele fala assim: ei, toma cuidado of evil workers, com animais, com cachorros, com cães, com obras más. beware of contention, Cuidado divisions. com mutilação, cuidado com divisão. Verse 3, for there is circumcision which Porque- worship God in spirit and worship
Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Porque a circuncisão sobre nós, que adoramos a Deus em espírito, e nós regozijamos em Cristo e não temos confiança na carne. Paul got it. Paulo entendeu bem. There's people in the church today that are not getting it. Tem pessoas que estão dentro da igreja hoje que não conseguiram entender isso. So Paul started explaining to them, Então Paulo começa a explicar para eles, if anybody em qualquer coisa, knows about traditions, qualquer pessoa sabe knows about the law, a respeito da tradição, knows conhece a lei, about the works of the flesh, conhece as obras da carne, it's me. sou eu. But I'm telling Se tem you, alguém que conhece, essa And- pessoa sou eu. and talk about being zealous about those things. E quanto a ser zeloso com relação a essas coisas, ele fala sobre isso. He said, I killed Christians. Ele fala, eu matei cristãos. I killed Christians. I Eu matei cristãos. persecuted the church. Eu persegui a igreja. Right? Because when Jesus Porque Jesus, met Paul on the road quando to Damascus, encontrou com Paulo na rua de Damascus, when he was considered Saul, ele era considerado e chamado Of até então Tarsus. de Saulo, até então. he didn't say, Ele não disse, why por que are you killing você está matando these believers in me? esses cristãos, aqueles que creem em mim? He said, Ele disse, why por que are you persecuting me? você me persegue? Because when Porque quando we reconnect nós estamos reconectados to the Father, the Son, and the Holy ao Spirit, Pai, Filho e Espírito Santo, the one, aquele we're one with Him. nós somos um com Ele. The John 17 glory. A glória de João 17. See, these forerunner messages Percebe que esses precursores are dessa for what is mensagem, to come, for what's coming ahead, daquilo que está por vir, the biggest storms of our life. essas grandes You tempestades see da what's nossa going vida. on? Tá vendo o que está acontecendo no mundo? What? And you can just say, Você pode dizer 2028 2028, Olympics a Olimpíadas will be será in Sodom and Gomorrah. em Sodoma e Gomorra, Because Babylon porque a Babilônia is rising. já está levantando, But so erguendo-se. is Mas então the kingdom também está of God. o reino de There is Deus. such a distinction Há uma distinção that's happening now, que está acontecendo agora, but there's no way mas não tem nenhuma to forma be able de ser capaz to be de estar with Him com Ele and be. e ao mesmo tempo In the world. estar no mundo. The Bible says A in Bíblia diz Revelation em 17, Apocalipse 17, come out venha, from among her. saia do meio deles, Her is Babylon. saia do meio deles, da Babilônia, And separate yourself. e separe-se a si And mesmo, touch not e não toque the unclean thing. em nada impuro. And he is receiving us. E Ele está nos This recebendo. is the time Este é o to tempo come out of religion, de sair da religião, come out of de tradition, sair da tradição and join e entrar to the rock e a juntar-se à that rocha has been que rejected. foi rejeitada. Because now we are the stones Porque agora nós somos as of the pedras, church of a Jesus pedra Christ. da igreja de Jesus These Cristo. lively stones, Pedras vivas, all 12 stones, todas 12 pedras, those beautiful stones, lindas pedras jasper, de jaspe, onyx, ônix and on. e outros nomes das And pedras preciosas. we're able to go through the gate, the pearly gates E nós conseguimos of entrar glory pela porta gloriosa de pérola only when apenas we quando know nós o conhecemos and the power e o poder of His da resurrection. sua ressurreição. See, the letter itself is Percebe? not alive, Que a letra em si mesma ela não está viva, but the power of His mas resurrection o poder da ressurreição dele is. é, And we shall know Him e nós o and conheceremos. know His O power. poder está vivo. And that is how E nós assim conheceremos o poder we dele. become E assim que nós nos more tornamos like Him. mais como ele. And then He says this, E ele diz assim: but I count it all loss mas tudo que eu tinha, eu considerei for Jesus Christ. como perda por causa de Jesus Cristo. And then verse 9 He says, Em versículo 9 ele disse: and to be found in Him, not having my own righteousness, which is in the law, but that through faith of Christ
the righteous which is in God by faith. E seja achado nele, não tenho a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Jesus Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. That I might know him, Para que eu possa conhecê-lo, that I may know him, para conhecê-lo in the power of his e resurrection, o poder da sua ressurreição in the fellowship e a participação of his em sufferings, seus sofrimentos, being made conformable sendo feito conforme unto his death. a sua morte. If by any means E para ser, I may obtain unto the resurrection of the dead. para ver se de alguma forma, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Not as though I have already obtained it, Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, or that I'm already perfect, ou que eu já seja perfeito, but I follow after, mas prossigo para if that I may comprehend que eu possa alcançar that for which I also am apprehended of Christ Jesus. aquilo para que eu fui também alcançado por Jesus Cristo. And it goes on and on. E ele continua falando. And he says to run E ele disse que to the mark para correr, of the high calling, prossigo para o alvo, pelo Which is prêmio da soberana to know him. vocação, que é conhecer To know him. a Ele. Conhecer a I Ele. don't want to know about him. He Eu não said, quero you need to saber know ou him. conhecer sobre Ele. Eu quero Many conhecer people a Ele. Know about him, Muitas pessoas conhecem sobre Ele, but they don't know him. mas não conhecem a Ele. It's not good enough Não é bom o suficiente to know about him. saber sobre Ele. It's only going to work Apenas vai funcionar when we know him. quando nós o conhecermos. He said, brother, Ele fala, irmão, mark them marque eles for an example. como exemplos. For many I have told you, Porque muitos já disse, and often e ele disse, they are enemies of the cross, eles são inimigos da cruz, whose end do qual is destruction, são distrações, whose God cujo fim é a is their belly, correção, cujo whose fim glory is their shame, who mind earthly things. é a destruição, correção, cujo Deus é o seu ventre e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. So we know Então nós that conhecemos, when we know him, e sabemos que quando nós conhecemos a Ele, he knows us. Ele também nos conhece. He's not going to say, I never knew you. Ele nunca vai dizer, então, eu nunca te conheci. But we know he knows everybody. Mas nós sabemos que Ele já conhece a todos. So we know he's not talking about that kind of knowing. Então, nós já sabemos que Ele não está referindo desse tipo de conhecimento. Because God knows everybody. Porque Deus conhece a todos. He's talking about Ele está referindo a the knowing o ato de conhecê-lo that we're going to be preaching on today. que nós estaremos aprofundando hoje. And that's the cross. E esta é a cruz. That's the power. Esse é o poder And that's the only way e essa é a única forma to make it in these last days. de conseguirmos prosseguir nesses últimos dias. See, to know him is to know his crucifixion. Conhecer a Ele significa conhecer a crucificação dele. We receive Jesus Nós recebemos Jesus not as a fire rescue, não como um bombeiro que nos not as a fire plan, busca, nos resgata, not as a security ou não como segurança option, o segurança vem But como opção de nos resgatar, as an eternal plan mas como um plano eterno and a deep e knowing. um profundo conhecimento. We're Nós not talking about religion. não estamos falando de We receive him nós não estamos falando de religião. To Estamos know- falando de recebê-lo para conhecê-lo. to know him, Conhecê-lo, to love him, amá-lo to become e se tornar him. como ele. See, that's where religion É assim que é isso que a religião begins to ela começa struggle. a ter conflitos. To honor him, Honrar a ele, to follow him, seguir a ele, to serve him, servir a ele to be loyal to him, e ser fiel a ele. and to be faithful Ser to fiel him. a ele.
This is Isto é the real gospel. o evangelho verdadeiro, Washing de lavar with the real pure water Com a- of the Word of com a God. verdadeira água pura, que é a palavra de Deus. Hebrews 10, Hebreus 10, 19 to 25. 19 a 25. Having therefore, Tendo, pois, irmãos, brethren, boldness to enter the holies by the blood of Jesus. 19. tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, By pelo, a new and living way. por um caminho novo e vivo, Not the old way. não da forma Not the antiga, way of the world. não da forma do mundo, Not the way of the law. não da forma da lei, Not by tradition. não pela tradição, Not by my national, culturally religious. e nem pela minha cultura nacional religiosa, By a new and living Oh. way, mas de fato por um caminho novo e vivo, which He has que Ele consecrated us, consagrou set us apart para nós, through the veil. e através do véu, That is to say, His flesh, isto é, da sua carne, and having a high e priest tendo um sumo sacerdote over the house of sobre a God, casa de Deus, which we are now, no qual nós somos hoje, even all of us together, cada um de nós juntos, those lively somos stones, essas pedras vivas, fitly joined together juntos, conectados, by the hand of God. pelas mãos de Deus, Not by the hand of man, não pelas mãos dos not homens, by the hand of nem denominational, pelas mãos de denominação, doctrines, nem doutrinas humanas, not by nem baptisms, pelos batismos not by the opinions of man, ou opiniões dos but homens, by His mas hand, pelas mãos dele, the hand of God. as mãos de Deus. And if God has not set us apart, E Deus não nos separou. we're not set apart. Se Deus não nos I separou, don't care nós não how somos much separados. Não importa o quanto. We want to think it, Nós queremos achar, believe it, ou pensar, ou crer nisso. but it has to be manifested. Mas isso tem que ser Because manifestado. The Bible says, Porque a Bíblia diz, if there's no fruits, se não tem frutos, by it, pelos frutos, you believe the lie. você vai crer na mentira. Because Porque to know Him para crer nele is to be fruitful é ser frutífero in Him. nele. So watch. Então, veja, This is why we're beginning to know the Word, é assim que nós vamos começar a conhecer a palavra. and then the Word E a palavra knows us. nos conhecer. And it has to be by the E Spirit. tem que ser pelo Espírito. Because the letter kills, Porque a letra mata, but the Spirit mas o Espírito brings, traz, gives, dá and has e tem em si resurrection a ressurreição, power. o poder da ressurreição. Everybody say power. Repita comigo, poder. Amen. Amém. That's not everybody. Everybody Isso aí não foi todo mundo, não. say power. Todos dizem poder. That's better. Tá melhor. Let us hold fast the Vamos. profession of our faith without wavering. Verse 23. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé. Oh, let's go back Yeah. to verse 21. Yes. And then verse 22. Let us draw near with a true heart Cheguemos-nos com um coração verdadeiro and full assurance, e inteira certeza, having our hearts tendo o coração sprinkled purificado from an evil conscience, da má and our consciência bodies e o corpo washed lavado with pure water. com água pura. What is the pure O water? que é água pura? It's the water É a água of the Word. da palavra. It's the rivers São os of rios living vivos water, das águas not vivas. the indoctrination Não de doutrinação, of a dead letter, de letra but morta, the living mas do vivo, words das palavras vivas proceeding que procedem from the throne of do God. trono de Deus. Always. Sempre. Today, Hoje, yesterday, ontem and e forever. para todo sempre. He is the Alpha, Ele é o the alfa, Omega. ele é o ômega.
He is the Alpha, the Omega. Ele é o alfa, ele é The o ômega. beginning and the Ele é o end. começo e o fim. And He's right here E ele está aqui in the middle, no nosso meio, proceeding. procedendo, Proceeding. procedendo. And to E proceed para proceder, is those who have ears to são hear aqueles que têm ouvidos para ouvir. will hear Ouvir. the water, Ouvir as águas. the many O waters, som de muitas águas. the voice of many waters A voz de muitas águas is on the earth today. está na terra hoje. Do you hear Him? Você consegue ouvir? Because when you hear Porque Him, quando você ouve a Ele, you know Him. você o conhece. When you don't hear Quando Him, você não ouve a Ele, you hear strange voices, você ouve vozes estranhas, strange desires, desejos estranhos, strange flesh, carne, Strange. coisas estranhas da carne, estranhas coisas, strange things. He doesn't know strange things. coisas estranhas. Isso não vem dele. Strange Ele não things. conhece essas coisas. Produce strange fires. Coisas estranhas produzem and fogo strange estranho fires e fogos estranhos produce witchcraft. produz feitiçaria. But His fire Mas o fogo dele produces produz His image. a imagem dele. So when He sees you, Então, quando ele vê você, He sees Him. ele vê ele próprio. And to know E Him conhecer a ele is to know é conhecer the o power poder of His resurrection. da ressurreição. That's the Aleluia. word of God. Essa é a palavra de Deus. Let us not Não permitamos turn away. que venhamos nos desviar. Let us hold Vamos assegurar-se. fast our profession of faith without wavering. 23. For He is faithful, Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão, porque ele é fiel. so we shall be too. Então nós também seremos Those that know Him. aqueles que o conhecem. And let us consider one another not to provoke unto love and good works, Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras, not the forsaking of the coming together as we are today, não abandonando a nossa assembleia, como nós estamos hoje reunidos, as the manner of some, como é de costume de alguns, exhorting one another, antes exortando uns aos outros, so much e more tanto mais, as you see the day approaching. à medida que vedes que aquele dia se aproxima. See, but the problem is, Percebe que o problema é, in religion, na religião, people were congregating together more, as pessoas reúnem mais juntos, but now, mas agora, when He's about to come back, uma vez que ele está próximo a retornar, religion is going to fall away, a religião vai estar se afastando, and only those e somente aqueles that know Him que conhecem a ele are going to be together, vai estará junto, because they're coming together by the Spirit, porque eles estarão se reunindo pelo Espírito de Deus not by religion tradition, e não pela tradição religiosa not by e nem their own organization, pelas suas próprias organizações, but by power mas pelo poder of transformation. da transformação. Not Aleluia. forsaking Não abandonando the stones as pedras that we are das quais nós fitly joined somos together. juntos. This false grace message Essa mensagem da falsa graça is destroying the power. que tem sido pregada está destruindo o poder. The enemy O inimigo is not the devil, não é o diabo, it's our old man, é o velho homem, our old nature. a nossa velha natureza. Because Porque the devil Satanás, is defeated, ele está derrotado, but your mas a flesh sua carne, has to be crucified. ela tem que ser crucificada. And how do we do that? E como fazemos isso? By fellowshipping Estando em comunhão with the sufferings com o sofrimento of Him. dele. We just read that earlier. Nós lemos isso mais cedo. How do we partake of the power of the cross? Como ser participantes do By poder the da cruz? fellowship Pela comunhão of the sufferings do sofrimento of Christ. de Cristo. James 4:1-8. Tiago 4, de 1 a 8. From whence comes wars, fightings among you? Come they not even of your lust
that war in your members? De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? You lust and have not. Cobiçais e nada You tendes. kill and desire to have. Matais e You desejais ter, cannot attain. e não podeis obter. You fight a war, Combateis yet you have not, e guerreeis, because you ask not. e nada tendes, porque não You pedis. ask and receive not, Pede e não recebe, because you ask amiss, porque pedes mal, that you may consume it para upon consumirdes your own lust, em vossos deleites. your own desires, Seus próprios desejos, your own way. sua própria forma. You adulterers and adulteresses. Adúlteros e adúlteras. See, Percebe? even in the Old Testament, Até mesmo no Velho they Testamento, would say something like, eles diriam algo do tipo, when they would come together, quando eles se reuniam, you know what I'm talking about. sabe o que quando eles They would say, so and so quando eles tinham relações, knew so and so. eles diriam, alguém conhece, They were talking este about conhece a outra pessoa, referindo à intimacy. intimidade. And then they would say they would know that, Então, nisso eles diriam que and then they conhecia. had Então, eles tinham the offspring, the the children, tinham filhos, geravam filhos. right? They'd say, Abraham knew Sarah, Como Abraão conheceu Sara, and Sarah e Sara bore a son, ela deu à and luz, his name was Isaac. e o nome dele era Isaac. So, Então, to know conhecer Jesus a Jesus is to birth é ser nascido, his heavenly nature é nascer nessa natureza celestial through his church. através da sua igreja. And that's what he's looking for. E é isso que ele está buscando, The reproduction a reprodução of the spirits. do Espírito. And who is his kingdom today? E quem é o reino dele hoje? It is his fruit. E os frutos? His fruit Os frutos is not the flesh anymore. não é mais a carne, It's the spirit. é o Espírito. The spirit O Espírito. of the living O God. Espírito do Deus vivo. And that's what he's looking E é isso for. que ele está buscando. And when we die, E quando nós to the morrermos flesh, para a carne, he can see it. ele poderá ver. Our eyes will be open. Os nossos olhos são abertos. So Paul is saying, Então Paulo está I dizendo, choose to know nothing eu escolhi a não conhecer nada of the circumcision of the eighth day and all this. das circuncisões, I'm so glad mas eu estou feliz that all this que information, todas essas all informações, these things todas essas coisas that I did que eu fazia, help me to see me ajudaram a ver who he is. quem ele é. Because without knowing the Porque old, sem saber ou I would conhecer, never understand. sem conhecer o velho, a gente nunca conseguiria new. entender o novo. So Paul Então Paulo, was the forerunner ele era um to precursor understand the mysteries que começou a entender os mistérios of the bride of Christ. da noiva de Cristo. And there were many forerunners, E eram muitos precursores, apostolic apostólicos, preachers and teachers pregadores, that ensinadores are bringing e us mestres nos ensinando, to know nos him levando a este lugar de in conhecer the a Ele fullness em sua essência of his e a sua plenitude resurrection, da sua His ressurreição, power do seu and poder his identity e a today. sua identidade nos dias de It hoje. is written. Está escrito. So he says, Então ele disse, right here, bem aqui, he calls them adulteresses. eles chamam eles de adúlteros e Because he's adúlteras, saying, because you know the world porque você conhece o mundo more than you know me. mais do que você me conhece. He's calling them adulteresses. Ele está chamando eles de adúlteros. He wasn't talking about a woman. Ele não estava referindo a He's mulheres, talking about a kingdom. ele estava falando de He's reinos. talking about Ele estava referindo a place a um lugar that we live in. que nós vivemos. He said, you love the world Ele fala, você ama o more than you mundo love mais do que você ama, me. você me ama. Because I am Porque eu sou the offspring o fruto of my Father, do meu Pai. and I am E eu sou the kingdom of o God. reino de Deus. I am the one Eu sou aquele who was, que era, who is, que é and will be e há forever. de ser para todo sempre. In the beginning was the No Word, começo era a palavra, and the Word was e a God, palavra era and the Deus. Word was E a God, palavra estava com and Deus, that a palavra was who I era am, Deus, então who este I é am quem eu sou. is who I always will E be, quem eu sou
é quem eu forever, sempre serei para the todo same sempre. power O mesmo that poder raised up que ressuscita, me que me ressuscitou will raise up you, dentre os mortos, vai and you ressuscitar shall você. never die. E você nunca mais morrerá. If you know Se me, você me I conhecer, shall know you. então eu também te And conhecerei. in E então, this relationship, esse relacionamento it is the power é o poder of the cross da cruz unto para eternal salvation, a salvação eterna unto those para aqueles que that know me, me and conhecem. those that I know E aqueles que eu shall conheço never be separated, nunca serão because separados. it is this blood covenant Porque é por causa dessa aliança desse sangue that gives you the access que te dá acesso to be with me de estar comigo forever. para todo It sempre. is not just reading a Não é book apenas ler um livro and saying a prayer. ou falar uma reza, uma oração. And the veil was torn, as Porque we o just véu wrote. foi rasgado de And cima now- e embaixo. E agora You must know me você precisa me conhecer for me to know you. para que eu venha te conhecer. The power O poder of change. de transformação. Our enemy Nosso inimigo is not não the é devil. o Satanás, It is us, somos nós, our old nature. nossa natureza velha. So Paul said, Então Paulo I disse: forget eu esqueço, my old self eu deixo as coisas and I press e esqueço for para the as mark coisas of the high passadas calling e eu prossigo that is in Christ para Jesus. o prêmio da soberana vocação que está em Jesus Cristo. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Whence come wars and all these things and divisions is when people want to know traditions Quando as pessoas and querem the law conhecer and their own doctrines as leis e as suas próprias doutrinas, instead of just knowing Him. e aqui fala da inimizade, ao invés de apenas conhecer a Ele. Verse 6. Versículo 6. Let's go back and finish verse 4 first. Ok. Therefore, to be a friend of the world is to be an enemy of God. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Do you think the scriptures are in vain? The spirit that dwells in us lusts to envy. Pensais vós que a Escritura diz em vão? O Espírito em vós habita, tem ciúmes? But he gives more grace, wherefore he said, God resists the proud and gives grace to the humble. Antes, dá mais graça. Portanto, ele disse: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Submit yourselves to God. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resist the devil, Resisti ao diabo, and he will flee. e ele fugirá. Draw near Chegai-vos to God, a Deus, and he'll draw near to e ele you. chegará a vós. Cleanse your hearts. Limpai os vossos corações. Who is he saying to As- do that? lim- He's telling you Limpai as vossas to mãos. cleanse your hearts. Ele está falando para você para limpar os seus corações. Cleanse your hands. Limpa as suas You mãos sin- and purify your hearts. e purifica os vossos Yea, corações. double-minded. E vós de duplo ânimo. Back up to verse 7. Voltando no versículo 7. Submit yourselves, therefore, to God. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Submit yourselves to the Sujeitai-vos cross, à cruz, to the power, ao poder, to the anointing, à unção, to the Spirit of God. ao Espírito de That's what he's Deus. saying. É o que ele está dizendo. And then you will be able to resist the devil. Então, assim você vai conseguir resistir ao diabo. There's no way to resist the devil in your flesh. Não tem como você resistir o diabo na sua carne. God says to resist the devil. Deus fala para resistir ao diabo. Religion says A religião diz: try tente. to resist your flesh. Tente resistir a sua Try carne. to Tente resist sin. resistir o pecado. Tente. God never told us Deus nunca nos disse to try Pra to tentar. resist our flesh. para tentar resistir a nossa carne. What did he say? O que ele disse? He says, Ele disse: destroy our flesh. destrói a nossa carne. Crucify our flesh. Crucifica a sua carne. Annihilate our flesh. Aniquilar a carne. Get rid of it. E abandoná-la. Be done with it. Period. Para acabar com ela. De uma vez por todas. See, religion always keeps the flesh Mas a religião sempre vai manter on a the carne throne no trono. and separates us E nos separar from the power of do God. poder de Deus. Galatians 5, Gálatas 5, 15 through 26. 15 a 16. You bite and devour one another. Take heed that you do not be consumed one another.
Mas vós mordeis e vos devorai-vos uns aos outros. Vede que não acabeis por vós destruirdes uns aos outros. This I say, Isso vos digo: walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. andeis no Espírito, não satisfareis então, e não satisfareis os desejos da carne. For the flesh lusteth against the Spirit, and they are contrary to one another. They cannot do the things that they would. Porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e os do Espírito contra as da carne. To be led Para by the ser Spirit, guiado you pelo you're not under the law. Você ser guiado pelo Espírito é quando você não está debaixo da lei. And we know about all E nós sabemos sobre tudo, the works of the flesh. todas as obras da carne. And we know the fruits of the Spirit. E nós sabemos os frutos do Espírito. And he, E verse ele, 23, versículo 23, 24, 24. and they that are in Christ have crucified. Pois aqueles que estão em Cristo têm They crucificado. have crucified. Eles já crucificaram. Not are going to. Não vamos And fazer. its affections and lusts. Já crucificaram a carne com as paixões e So if we concupiscências. live in the Spirit, Então, se vivemos pelo Espírito, we walk in it. nós andamos no Espírito. Let us not be desirous of vainglory or provoking one another or Não being sejamos jealous. ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. What does this mean? It's meaning you forget O que significa isso? about it, Você esquecer sobre isso, buries it, kills it. enterrar, matar. Paul said Paulo disse, ele forgot all those things behind. esqueceu as He coisas was para considered trás. a dead man in his. Ele When you considerava walk away from um homem morto Judaism, e ele fugia do they have a judaísmo. funeral and you're considered Ele dead to them. tinha considerado um funeral, ele tinha considerado estar morto para It aquilo. was a prophetic thing. Era algo profético And to receive life. para receber In então Christ. a vida em Cristo. John 12, 24 through 26. João 12, 24 a Verily I 26. say unto you, Na verdade eu digo a vós, except a corn of wheat se um grão falls in the ground and dies, it abides alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. He that loves his life shall lose it. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. He that hates his life in this world shall keep it E, unto eternal life. e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. See, he's saying Percebe o que ele está dizendo? you can live a great life in the Spirit, Você pode viver uma vida incrível no a Espírito, fulfilling life, em cumprir a life with purpose, uma vida com propósito, fulfilling your destiny, cumprir o seu destino, is to know Him é conhecer a in Ele the power of His e o poder resurrection. da sua ressurreição. Our O destiny, nosso destino, our legacy, o nosso legado is to be ordained to bear fruit. é de ser ordenado a darmos frutos. Our destiny, O nosso and the destino legacy we're leaving e o behind, legado na qual nós estamos is vivendo to have a spiritual heritage é para ter essas heranças espirituais, to bear much fruit, herdeiros espirituais e dar muitos frutos. and that fruit that will E remain. esses frutos que irão permanecer. Jesus said in verse 26, Jesus disse em versículo if any 26, man se algum homem serve me, me serve, let him follow me, siga-me, and where I am, e onde eu estiver, he ali shall also be my servants be. If any man serve me, também estará. Se eu estiver, se algum homem me serve, siga-me. Se onde eu estiver, ali him estará my também Father will o honor. meu servo, e algum homem me servir, meu Pai o honrará. my Father will honor. Meu Pai o honrará. We have seen Nós temos visto what the cross represents. o que a cruz representa. And that's the problem. E esse é o problema. A church, A igreja, a body, um corpo, a denomination uma denominação that does not preach the cross que não prega a cruz, does not ela não have the power. tem o poder. And without the power, E sem poder, you do not have the word. você não tem a palavra. Because he said, Porque ele disse, my a words minha palavra, are power. as minhas palavras são poder. Paul said, I don't come to you with Paulo disse, enticing words eu of não man's venho wisdom, a voz com palavras de sabedorias humanas, but in mas demonstration com demonstração and in power. do Espírito e poder. A powerless church Uma igreja sem poder is not a church. não é uma igreja.
Because God is power. Porque Deus é poder. There's no way Não tem nenhuma forma to be de estar, a church de ser uma igreja, by denying the power. uma vez que você nega o poder. Paul said, Paulo disse: run from a powerless church corra de igrejas que não têm poder, because it's counterfeit. porque é algo falso. And there might be other powers that start coming, infiltrating the inside. Pode ter até outros poderes infiltrando dentro. We have seen Nós temos visto what the cross represents. o que a cruz representa: Persecution, perseguição, weakness, fraqueza, denial, negar-se, shame, vergonha, affliction, aflição, death of the old man. morte do velho homem. After the cross Depois da cruz comes glory. vem a glória. That's good news. Isso é boas novas. Glory. After the Glória. cross Depois da cruz is glory. vem a glória. The minute Jesus No momento em que Jesus received his cross, recebeu a sua cruz, he received ele all the recebeu glory. toda a glória. Once you Uma vez que você receive your cross, receber a sua cruz, you receive você vai receber all your glory. toda a sua glória. Because your glory Porque a sua glória is his glory. é a glória dele. Jesus said the same glory Jesus disse que a mesma that you've glória given me, que você me deu, I give it to these. eu dou a esses. And he said, if anyone Ele disse: se qualquer um wants to come after me quiser vir após mim and does not pick up his e não cross, pegar a cruz, he is none of me. a sua cruz, ele nunca me I conheceu. can never know him. E eu nunca o conhecerei. Because to know him Porque para conhecer a ele is to know the cross. é conhecer a cruz, Is to know the power. é conhecer o poder, Is to know é conhecer the resurrection a ressurreição. is my kingdom. E este é o meu And it is reino. impossible E é impossível to know him. conhecer a ele. It is impossible É impossível to know him conhecer a ele and not know e não conhecer the o sufferings sofrimento and the power e o poder and the glory. e a glória. Because they are together. Porque eles estão todos juntos. It is like trying É como tentar to know conhecer, pop que você nunca vai conhecer a pipoca. if you do not know the corn. Ok, você nunca vai conhecer o estourar da pipoca. You might see the demonstration Você pode ver a demonstração of the fire of God, do fogo de Deus, but you'll never taste it. mas você nunca vai experimentar. You'll never digest it. Você nunca vai digerir. It'll never become one with E you. aquilo nunca vai se tornar um com você. In the manifestation E na manifestação of the dead seed da semente morta is the pop, está esse estourar, is the é a resurrection. ressurreição. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. A living O sacrifice. sacrifício vivo. Romans 12, 1 through 3. Romanos 12, de 1 a 3. I beseech you, Suplico-vos, therefore, brother, pois, irmãos, by the mercies pelas of misericórdias God, de Deus, present yourself apresenta-te mesmo as a living sacrifice, como sacrifícios vivos, Holy, santo, acceptable agradável unto a God, Deus, which is que é your reasonable o service. vosso culto racional. And be not E conformed não seja conformado to this com world, este mundo, but be mas transformed seja by transformado the renewing pela renovação of your mind, da sua that mente, you may know para que você possa and experimentar qual é a boa, that which is good o que é a boa, and acceptable agradável and perfect will e of God. perfeita vontade de Deus. For I say, Porque eu digo, through the grace pela graça given unto que me, é me dada to every man para todo homem that is among que you, está dentre not vós, to think himself não pense de si mesmo more highly muito mais than he ought to think, do que deveria pensar, but to think se não pense soberly, com sobriedade, according assim como as God has dealt to every man Deus tem dado a cada the um measure of faith. a uma medida de fé. Wow, that's Uau. what he's talking about. É isso que ele está falando. Jesus Jesus- became
our sacrifice Jesus tornou and o demonstrated nosso sacrifício, demonstrando a on the nós, cross. mostrando And now, na cruz. when we E agora, pick up our quando nós cross, pegamos a nossa cruz, we feel the demonstration nós sentimos a demonstração of the power do poder of the cross. da cruz. And the world will see E o mundo verá that manifestation essa of manifestação the fire of do God, fogo de Deus, of the pop desse of the estourar corn. da pipoca. You can do every one of those Você pode right fazer, now because already você pode fazer qualquer talking uma to- desses, porque eu estou falando, you can do all of it because right now I'm already feeling eu já estou sentindo agora, the moisture Yes. leaving the air eu estou sentindo agora sendo liberado because no ar, of the power por causa do poder of God. de Deus. Be not Não conformed esteja conformado to the world, com este mundo, but be transformed mas seja by the transformado cross. pela cruz. That's how we do it. É assim que nós fazemos. By denying our flesh, Ao negar a nossa by carne, renewing our mind, renovar a nossa mente, that we may prove para que possamos provar that we know Him, que nós conhecemos a Ele. is by this. E é por isso, por intermédio disso, And that's how we know the perfect will of God. e assim que nós então conhecemos a boa vontade, a perfeita vontade de Deus. Dying is love. Morrer é amar, It's serving é servir, even the people we do not like. mesmo com pessoas que nós não gostamos. Always being there. Sempre esteja lá, People even até mesmo pessoas if it messes up our plans. pessoas que vão tentar bagunçar os nossos planos. Always being there. Sempre esteja lá, It's reaching out to people. That's dying. alcançando pessoas, isso é morrer. It's communicating and checking on them. Comunicar, estar sempre avaliando. Dying is love. Morrer é amar. It does not hide. E ele não é algo It alto, does not ignore. ele não se exalta, It does not make excuses. ele não ignora, não dá It desculpas, is not rude. não é arrogante, It does not complain. ele não reclama, It tells the truth. ele fala a verdade, It's not self-seeking. ele não busca algo para si próprio And it's not easily provoked. e não provoca, não é provocado facilmente. It lays down its life Ele derrama, ele dá a sua vida for its friends pelo seu amigo and people around them. e as pessoas ao seu redor. It hopes. Ele espera, It prays. ele ora, And that's what e é isso que the cross a cruz produces in our lives. produz em nossas vidas. It's not a big mystery. Não é um mistério, It's not offended. não é algo que ofende, It's not rude. não é algo arrogante, It's not jealous. não é rude, não é invejoso. Look at the life of Jesus. Veja a vida de Jesus Cristo And you'll see a living e você vai ver man um homem vivo that was already que já estava picking up his cross pegando a sua cruz before he ever hung on it. antes mesmo dele ser pendurado nela. Uau! You will see our purpose. E você verá o propósito. All the purposes are not to be all of our purposes are to be transformed into his image. Todo o propósito que nós temos, pelo His qual existimos, likeness é para transformar and segundo a sua his imagem, character. segundo a sua imagem e o seu caráter. We are ordained to bear fruit. Nós somos ordenados a darmos frutos. John 15:16-17. João 15, 16 a 17. You have not chosen me, Você não me escolheu, I have chosen you. eu escolhi a vós. and I have chosen E you eu vos escolhi and ordained e you vos designei that you should go forth para que você possa ir and that your fruit e deis should frutos. remain, E o seu fruto that whatsoever permaneça. you shall ask E tudo quanto the pedirdes Father in my name, ao Pai em meu He nome, may give Ele it you. vos dará. These things Essas I coisas command you, eu te ordeno, that ye love one another. que ameis uns aos For outros. we all minister Porque nós todos somos ministros the love of Christ. do amor de Cristo. We are all ministers. Nós todos somos Not ministros. just standing up here. Não apenas estar aqui. We are all servants and ministers of Christ. Todos somos servos e ministros de Cristo. 1 Corinthians
13 through 15. 1 Coríntios 9, de 13 a 15. Do you not know Não sabeis? that they that minister about holy things live the things of the temple? Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? And they that wait at the altar are partakers with the altar? E os que esperam no altar são participantes do altar? Even so, Assim então, have the Lord ordained that they preach the gospel should live of the gospel. assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. But I have used none of these things, Mas nenhuma dessas coisas neither have written these things, tenho eu usado, that it be shall done unto me. nem escrevi essas But coisas, if we para que assim were better, que se faça comigo. it were better for me to die than that any man should make my glory in void. Pois melhor fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha glória. Ordained, Ordenado, appointed, apontado, inducted, levado, installed, instalado, invested, investido, consecrated, consagrado, decreed, decretado, ordered, ordenado, commanded, encomendado, dictated, comandado, prescribed, instruído, pronounced, ditado, predestined. prescrito. This is what he's ordained us. É isso que ele nos That's what ordenou. ordained means. Isso é a definição He's de ser commanded. ordenado, de ser, It's just not a de receber a ordem. suggestion. Ordenado não é apenas uma sugestão. To know him Conhecer a and Ele to know his power. é conhecer o poder dele. It is a command. É um comando. The religious people said, As "Oh, keep pessoas- the Sabbath, keep this." As pessoas religiosas falam, deixa isso para lá. How about Mas enquanto be changed ser transformado, like him? How about being changed like him? That is the commandment transformado out of his como own ele. mouth in flesh. isso é ordenado da That he's boca worried dele, about. da carne dele. Not the Old Testament that we're supposed Não para ser como o Velho to help you Testamento, see him mas de ver a Ele, so you can know para que him você possa conhecer and a his Ele power, e o poder dele. but instead Mas ao invés, they use eles usam him Ele to try para tentar to get you levar você powerless, a um lugar just sem, like all the Pharisees and the Sadducees ao mesmo before him. lugar dos fariseus e saduceus, onde eles estão em um lugar sem poder, Destined, prescribed, mas ser chamado, prescrito, determined. determinado. That's our purpose. Esse é o nosso propósito, To have the same purpose de ter o mesmo as propósito real Christians. dos cristãos verdadeiros. I'm gonna close with this. Eu vou fechar com isso. And we have the power. E nós temos o The poder. power is Christ. O poder é Cristo. The powers became evident O poder se tornou and evidente real on the cross. e real na cruz. And when we saw E uma vez que nós the vemos stone roll away, essa pedra, and we saw ela rolou, nós vemos essa pedra, that he raised himself que a pedra, ela foi removida e ele foi ressuscitado. from the dead, E dentre os mortos, we know that these words nós sabemos que essas are palavras true são verdadeiras and they are power. e são poderosas. And the same E é o power poder, that raised up e o Christ mesmo poder que ressuscitou Jesus dwells dentre os mortos inside of habita you dentro de and você. is supposed E to supostamente be raising you para up estar te levantando, today ressuscitando into the same image, hoje, the same glory, segundo a mesma imagem, a mesma glória. not just when you die in this flesh, Não apenas quando você morrer na because carne, you're supposed to be dying to this flesh already. porque você já deveria estar supostamente morrendo para essa carne hoje. He said it, Ele disse to isso. mortify, E para destroy, mortificai a to vossa forget carne, the old man mate a sua and his carne, ways, o seu velho and homem to be e os seus resurrected caminhos e into the ser newness, ressuscitados in the new à nova and living imagem way. We just read e o it. caminho vivo. Hallelujah. Nós acabamos de ler And isso. if you deny the Aleluia! power, E se você nega o you're poder, denying him, você está negando a Ele and you do not know him. e você não conhece But a when Ele. you
receive Mas Him, quando você recebe a Ele, you receive all of Him você recebe tudo dele. and His power. E o poder And dele. you have the power. E você tem o poder. I have the power. Eu tenho o poder. But only if you Mas know Him apenas se você conhece and you have ele. Him. E você tem Many ele. people Muitas pessoas, say they have Him, eles falam que but tem they have ele, not power. mas não tem poder. It's impossible Então é impossível to have Him ter ele and not have power. e não ter poder. Because He is, Porque ele é, He was, ele era, and He's coming e back. ele está The same vindo, power retornando com o that mesmo was poder. in him E o mesmo poder que estava nele is in you. está em você. Only Apenas if He knows you se ele te conhecer and you know e Him. você conhecer a ele. It's written. Está escrito. So let us Então que venhamos então embrace abraçar the isso, works abraçar as obras of the cross da cruz and stop e parar demonizing de demonizar them essas palavras and know e saber they are for que elas são our com o resurrection, propósito de nos our ressuscitar transformation para nos transformar in the new and e living way. nos renovar em um novo e vivo caminho. Everybody stand Você up. pode se levantar agora? Romans 8, Romanos 8, 28 through 31. 28 a And we 31. know E nós sabemos that all things que todas as work coisas together cooperam for good para o bem for them daqueles that know que God, conhecem a that Deus, love God, daqueles que amam a Deus, and that are called daqueles according que são chamados de acordo to His purpose. com o seu propósito. Not my purpose, Não com o meu propósito, not your nem, pastor's purpose, nem o propósito do seu pastor, not your family's nem o purpose, propósito da sua família, not the denominational nem purpose, o propósito da denominação, not for rituals nem purpose, pelo propósito de not rituais, for the traditions nem of the por world's pro- purposes, pelo propósito de rituais religiosos do mundo, not for Babylon's nem pelo purposes, propósito de babilônico, but His mas para o propósito dele. purpose Propósito dele, is to be changed que é ser transformado for who He did foreknow. a quem ele conheceu, Remember, He did ordain, para quem ele conheceu He antes, did predestinate, e a quem ele conheceu, ele predestinou changed, para ser transformado, to be conformed para ser conformado to the image segundo a imagem of His Son, do seu Filho, that we might para que nós pudéssemos be the firstborn ser o primogênito of many dentro de brethren. muitos e muitos e muitos irmãos. Moreover, Muitos He irmãos. did predestinate. Além disso, ele nos So predestinou. who He charged, Então, quem ele escolheu, who He ordained, quem ele ordenou, and that's all of us e o que quer dizer todos that are nós, called também é chamado. according to His E purpose. de acordo com o propósito Whom He dele, called, ele nos chamou, Him also ele justified. também And justificou, who He justified, e a quem ele justificou, them He also glorified. ele também glorificou. That E isso what era shall we say to these things? o que então diremos a essas If coisas? God be for us, Se Deus é por nós, who can be against quem us? pode ser contra If God nós? be for us, Se Deus é por nós, then então that means isso significa He knows us. que Ele nos It's conhece. impossible for Him to be for us É impossível Ele estar if He conosco does not know us. se Ele não nos conhece. The only fight, A única coisa, only when we fight, only when we fight o único que nós lutamos, the cross a cruz, and we don't pick it up, quando nós lutamos contra a cruz e não pegamos ela, is when we start to lose our purpose. é onde nós começamos a perder o nosso propósito. Right? Predestined, our purpose Percebe que está is to be predestinado transformed, o nosso propósito, que é ser transformado and everything else we conforme. do in this world, Quando você quer, sorry? and everything else E tudo quanto, we do in this world, todas essas coisas que nós fazemos God no is just mundo, using Deus está usando essas coisas in the fire no fogo for our real purpose para o nosso real to be changed propósito, into the image para ser and transformado to be filled a with imagem, the glory ser cheios, of the Father segundo a glória do and the Pai Holy Spirit e do Espírito Santo, and the glory e a glória before the foundation of the antes da world, fundação do what mundo, was already written, que já estava escrito, will be manifest será manifestada inside dentro of His bride, da sua igreja, which is us, que somos that nós, know que Him conhecemos a Ele and know His e power. conhecemos o His poder power dele. changes. E o poder dele His nos power transforma. delivers. O poder nos His liberta. power Esse heals. poder His cura. power sets us Esse free. poder
poder nos His liberta. power Esse poder makes us nos faz look like the parecermos Word of God, com a palavra de look Deus, like parecermos Him, com Ele being e changed sermos transformados into the image segundo a of imagem the Creator do Criador that created que us nos criou and blew e soprou and made us e fez de a nós living soul. uma That viva, is the plan uma alma before viva. the foundation Esse é o of the plano world, antes da is fundação to do know mundo, Him de conhecer a and His Ele power, e o poder and His dele. power E o poder is dele inside of us. está dentro de nós. Hallelujah. Aleluia! Then, Então, doing all these things, fazendo todas essas what coisas, produces the joy o of the que Lord produz a alegria and do the Senhor anointing e a that unção breaks the yoke que quebra o jugo and the oil of e gladness, o óleo de it alegria comes at the que cross. vem sobre ou depois This da is cruz. the oil Esse é o of óleo joy, de alegria, peace, de and paz e righteousness. justiça. The cross means A cruz the significa power o poder to de change. ser Let transformado. us O poder begin que possamos to então pick up our cross começarmos a pegar every day as nossas cruzes todos os and dias, be transformed as nossas cruzes e to sermos be transformados predestined conforme fomos and predestinados conform para sermos mind, formados body, and soul em toda a nossa mente, into alma, the image of the espírito, one para sermos who segundo created a us imagem daquele que in nos Jesus' criou, Jesus Cristo. Amen. Amém. If anybody wants prayer, Se alguém quiser if oração, anybody wants to tap and come in agreement with the alguém power quiser estar God, em concordância e the tocar altar e is receber open essa concordância do for poder de you. Deus. Can you Estaremos guys come up orando and play? por você. Os irmãos podem tocar. Hallelujah. Aleluia. The same power. O mesmo poder. Wow. The same power O mesmo poder dwells inside of us habita dentro de nós to change us. para nos transformar. Never say I can't, Nunca fale eu não posso, because He can. porque Ele pode. Only when you submit to the Somente power of God, quando você submete you have ao power poder. over the world. Você tem poder? When you submit Você tem poder to sobre the o mundo. power of God, Quando? Quando você submeter ao the poder de world, the Deus. devil has no more power over Satanás you. e o mundo não tem mais poder sobre você. And this is E isso é the real o gospel evangelho verdadeiro of Jesus de Jesus Christ. Cristo. Hallelujah. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Pick up our cross. Today is the day. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Thank you, Father. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Glory.